Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV. Sempre o debate aprofundado dos temas importantes que a gente tem no dia a dia aqui da cidade, não é, da região metropolitana, educação, saúde, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, a economia, não é? Os preços dos combustíveis que afetam diretamente a nossa vida e, evidentemente, o espaço aberto também para o debate dos temas, assuntos que formam a pauta nacional, não é? Segurança e o crime, troca de tiros no Rio de Janeiro, levando a óbito agora uma menina de 8 anos de idade, uma coisa completamente absurda, insana, parece que estamos vivendo no inferno, não é? Ao invés de viver num país civilizado, infelizmente, o dia a dia nos transmite esse tipo de sensação, infelizmente, claro, não é? Menina de 8 anos indo para casa junto com a mãe numa Kombi, leva um tiro e vai à morte. Agora ninguém sabe se o tiro foi do bandido ou se foi do mocinho. Como não tem mocinho na história, ou foi de um bandido ou foi de um semi-bandido, né? Não querendo criticar aqui diretamente a atuação da Polícia Militar, mas já criticando, né, os excessos cometidos aí pelas autoridades, né, o discurso fácil da estupidez e da ignorância, enfim, né, vamos exaltar a tortura, a ditadura, porrada em todo mundo para ver se a coisa vai para o lugar, e aí o nego destrambelhado. Claro que tem que enfrentar a bandidagem num lugar absolutamente contrário, né, onde se poderia considerar uma atuação mais normal por parte da PM, né, evidentemente jogando no campo do adversário não é fácil, a gente sabe disso, mas há que ter um cuidado danado, né, enquanto houver a possibilidade de ferir um inocente, né, não se pode disparar um tiro, não se pode ter uma atuação mais forte, mais ousada, enfim, os críticos e conhecedores aí da segurança pública, evidentemente, podem falar muito melhor que eu, né? Mas é algo triste, lamentável, não é a primeira, não é a segunda vítima que a gente acompanha, tem os rapazes que morreram lá, a família que foi quase fuzilada, né, por gente do Exército no Rio de Janeiro há um tempo atrás, depois um outro rapaz também foi assassinado numa comunidade, gente que não tinha nada a ver com nada, gente que não transporta droga, não ajuda criminoso, uma criança de 8 anos de idade, enfim, eu sei lá onde é que vamos parar. Estamos realmente mais diretamente ligados ao Rio de Janeiro, estamos mais do que vivendo, não é, o filme do Padilha, né? Me fale agora o nome, lembra? Tropa de Elite, especialmente o 1 e o 2, né? O 1 foi muito bom e o 2 foi um filme extraordinário, né? Então, acho que é o maior filme da história cinematográfica do Brasil, o Tropa de Elite, desvendando tudo aquilo que aconteceu na Polícia Militar com relação às autoridades, né? As autoridades eleitas do estado do Rio de Janeiro. É uma tristeza o que acontece, realmente é um inferno que se vive no Rio e a gente é obrigado a discutir, a debater ainda esse tipo de situação, lamentavelmente. Mas vamos falar também, grande parte do programa, a respeito da alta dos combustíveis, da situação do petróleo, enfim, o que pensam os proprietários de postos, os empresários de maneira geral, enfim, para onde vamos, se vai continuar aumentando, enfim, porque isso afeta diretamente o nosso dia a dia. Com a gente aqui José Camargo Hernandes, que é o presidente do Resan, exatamente o Sindicato dos Proprietários de Postos de Combustíveis de Santos e toda a nossa região metropolitana. Prazer recebê-lo, Hernandes, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma boa tarde a você, Edgar, e aos amigos da mesa. Sempre bom estar aqui nesta casa para trazer um pouco de informação, aquilo que é possível a gente transferir para a opinião pública. Muito bem, obrigado, Hernandes, por estar com a gente, acompanhado lá na ponta pelo nosso Ronaldo Ferreira, Ronaldo que é advogado e atua integralmente hoje, né, praticamente, na questão do empreendedorismo aqui da cidade. Prazer recebê-lo também, Ronaldo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os amigos da mesa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E uma boa tarde em especial a todos os amigos que nos acompanham hoje aqui pela TV Santa Cecília. Iberê Cirna, professor Iberê, especialista no marketing político, sempre com a gente aqui, não é, participando mais uma vez conosco. Tudo bem, Iberê? Tudo, é sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui. E o Marcos Santana na ponta, acompanhando e conferindo as redes sociais, as transmissões que a gente faz aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante aqui com a gente. Certo aí, Santana? O Sérgio, boa tarde a todos. Edgar Boturão, você abriu o programa falando sobre a morte da menina, um tiro de fuzil no Rio de Janeiro. É uma consequência direta da política de segurança pública, ou a falta de política de segurança pública do governador Witzel,
está sendo chamado de Auschwitzel, porque, na verdade, ele deu o sinal verde para os famosos dedos moles, que atuam nas periferias do Rio de Janeiro, mas nos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, como Leblon e Ipanema, o dedo não é tão mole assim. Se a gente pode tirar um ponto positivo dessa lamentável morte, que é uma tragédia não só familiar, mas para toda a sociedade brasileira, é que ela sepulta, de uma vez por todas, aquela parte do projeto do Sérgio Moro, do excludente de ilicitude, que na prática ali dava um salvaguarda, dava um salvo geral aí para os policiais cometerem excessos no exercício da função. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise, acompanhando aqui o Ponto de Vista. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 2h30, né? Até a reprise começar às 8 da noite. Nem Deus sabe. Esta é a realidade. Até ele duvida do que pode acontecer hoje nesta república dos infernos em que o Brasil se enfiou, lamentavelmente, né? É uma tragédia em cima da outra, uma estupidez em cima da outra, um presidente xarope da cabeça que defende a tortura, que defende a volta da ditadura. Ele diz que não é ditador, mas ele é, né? Aí vem um louco assumir o governo do Rio de Janeiro e diz que tem que soltar o dedo mesmo lá na turma e acabou, vamos matar todo mundo, porque não tem que sobrar ninguém, é tudo bandido, bandido tem que ir para baixo da terra, bandido bom, bandido morto. É um picareta, um pilantra na história política do estado de São Paulo, chamado Paulo Maluf, que gostava também desse termo, né? Arrota e tal, e mata, não sei o que, né? Mas São Paulo é um mundo à parte no Brasil, né? Um mundo seleto da economia brasileira, né? A gente não vive esse tipo de coisa, né? Tem mais uma família lá no Rio de Janeiro, eu só abrir rapidamente para um comentário geral aqui, né? No Rio de Janeiro, sofrendo agora com a morte de mais uma criança. Será que o policial não sabe o que ele está fazendo, caramba? Pô, não sabe que tem uma viatura, uma Kombi passando ali, Hernandes, com gente dentro, ali com uma pessoa saindo em direção à sua casa. Eu não quero aqui criminalizar a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, já criminalizando, né? Assista o Tropa de Elite. Se você nunca assistiu o Tropa de Elite, assista esse filme. Esse filme é a cara do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro. É mais uma vida que se perde, uma criança que vai a óbito. Tem muita gente fazendo demagogia em cima, muito cara de pau, mau caráter, mau político, bandido, desonesto, fazendo politicagem em cima da morte dessa criança, dessa menina. Acho que o governador do Rio de Janeiro devia pegar o boné dele e sumir para não voltar nunca mais. Eu acho que seria a melhor solução, viu? É lamentável, né? Porque em todos esses episódios, né, a sociedade civil que acaba, desculpe o termo, né, mas pagando o pato, né? Porque a falta de estrutura, a falta de treinamento e a falta de base para todo o sistema policial. E aí a gente vê outros exemplos, como por exemplo lá no norte, aquela chacina nas unidades prisionais, né? E aí você começa a pensar um pouco também para onde caminhamos nós, a sociedade brasileira, para onde estão indo as pessoas, o que está acontecendo com esse nosso país e também com o mundo, né? O que a gente vê nos países da África, aquelas chacinas, tribos sendo dizimadas por outras tribos, por diferenças de etnia, alimentadas pela ganância, porque uma tem mais condições econômicas do que outra. Enfim, se você fizer uma análise não só do nosso triste país, mas do mundo, você vai chegar à conclusão que o ser humano está caminhando a passos largos para uma desculpe o termo, quase que destruição. Porque, infelizmente, a gente tem visto aí essas guerras na Síria
e no Oriente Médio, agora mesmo, né, semana passada, e nós estamos sofrendo as consequências da explosão lá da refinaria na Arábia Saudita, ou seja, essa possibilidade de não diálogo, ou seja, não há mais a conversa. Vamos arrebentar, vamos quebrar, vamos explodir, vamos matar, né? E até com discursos até no sentido de autodefesa, não, nós estamos fazendo isso que é para defender, enfim, as explicações e justificativas existem aos milhares. Agora, ir lá na casa daquela família que perdeu aquela menininha, e essa foi a última, né? A penúltima, infelizmente. Penúltima. Porque, na realidade, outras Vem outras por aí. virão por aí. Né? Não tem dúvida. Diga, Ronaldo, pois não. Lembrando que eu não sei até agora, né? Não sei se alguém tem alguma informação em cima disso, mas no final de semana nem o governador nem o presidente da República se manifestaram. Né? Sim. Quantas Ágatas mais virão? Quantas Ágatas, quantos Pedros, quantos Filipes, quantos Gabriéis, quantas Marinas irão morrer ainda nessa guerra? Quantas ainda? Pano de fundo de tudo isso, nós temos aonde? Dentro de uma sociedade hoje que está doente, como o Hernandes falou, violenta, usuária de drogas. Isso é o grande pano de fundo. Você tem uma indústria hoje de entorpecentes que está movimentando os escaninhos, as sombras desse país, que gera muito dinheiro e você tem muito consumidor. É preciso tratar a sociedade. Essas guerras do tráfico hoje estão porque o Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Nós éramos, num passado recente, um corredor do que vinha dos países limítrofes nossos aqui, com passagens para portos e aeroportos. Hoje continuamos sendo passagem de tudo isso, mas o consumo fica aqui. E aí você pega o despreparo de como o Estado está enfrentando isso. E o Rio de Janeiro, ele se demonstra hoje incapaz. E o governador que está lá, que é um boquirroto, que quebra, acontece, como um discurso fácil de fazer. Muito fácil subir no palanque e estar falando isso. Ocorre que o que está acontecendo hoje com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com a polícia, é mais um jargão que é muito utilizado na vida militar. A tropa, ela é o espelho do seu comandante. Se você tem um comandante responsável, um comandante que é líder, um comandante que pega a sua tropa e dá uma direção a ela, você vai ter uma tropa hierárquica, regular e com uma atividade fim que tenha um propósito. Quando você pega um comandante boquirroto, aparecido, né, que fica com um discurso fácil, isso transmite lá na ponta e ocorre esse despreparo. São Paulo, você, Boturão, disse há instantes agora sobre São Paulo. São Paulo, ele é em particular, não que seja a melhor tropa do mundo, mas em relação a todo o preparo no Brasil todo, São Paulo acaba sendo referência, porque você veja recentemente aqui na nossa cidade mesmo, a semana passada, policiais militares foram feridos quando avançavam em um determinado bairro aqui da cidade. No entanto, você não ouviu falar, houve uma ocupação estratégica da polícia, mas você não ouviu falar em mortes civis, você não ouviu falar que houve um estrangulamento na região. Não, a Polícia Militar foi lá e fez o seu papel. Ela foi atingida de forma covarde, tá? Um agente público foi ferido, porém, de forma disciplinar, de forma técnica, com frieza, o que faz a Polícia Militar? Ocupou aquele espaço, foi em busca desses miliantes, né? Está dando uma resposta para a sociedade, mas preservando a sociedade. Diga, Berê, pois não. Olha, eu vou caminhar num outro lado aí. Eu vejo a raça humana perder o parâmetro. Ele perdeu o chão. Nós não temos... Lógico, nós estamos falando aqui em Brasil, somos brasileiros, é o nosso país. Mas olha o mundo, nós temos a facilidade. O Camargo falou a mesma coisa, né? Vamos olhar o mundo. Parece que o gênero humano está de ponta cabeça, gente. Não é a menos que você pegue aí a escola, o indivíduo, o garoto da escola vai lá, mata 14, lá nos Estados Unidos, lá na França, vai na Alemanha, onde você quiser. Então, a minha preocupação não é, lógico, nós estamos falando do Brasil, vamos lamentar a morte da menina? Com certeza, é um absurdo. Mas não é uma prioridade só brasileira, não. Eu não gostaria de particularizar esse tipo de problema.
eu quero entender o que é a humanidade, para onde ela caminha, o que nós queremos, o que nós respeitamos, absolutamente mais nada, gente. Mas tem uma coisa aí, Pois não. aproveitar para você comentar também, né? Que é o discurso dos nossos governantes, dos nossos líderes apontando para esse tipo de caminho. Né? Veja, nós, na verdade, então assim, vamos deixar a incompetência política geral do Brasil, porque quando nós falamos de quem está o mandatário, não vou aqui defender, não, porque assim, toda vez que eu falo, você está defendendo, não estou defendendo. Eu estou olhando a classe política, não faz absolutamente nada, absolutamente nada. Aí quando você diz, você a guarnição que vai para a rua, ela tem estrutura, ela ganha bem, ela é bem tratada, também não justifica matar ninguém. Mas isso não é de agora, também não começou agora. Ora, nós não podemos dizer que agora aumentou. Não, o mundo, essa é a minha posição, o mundo está de ponta cabeça. Nós perdemos os parâmetros de sociedade. Estamos nos transformando em animais. Essa é a verdade. Então aí, quando você fala das tribos africanas, eles estão lá amputando, estão lá cortando pedaços do ser humano, e nós estamos assistindo isso na televisão, gente. Nós temos hoje, direito à água, 8 milhões de pessoas não têm direito à água no mundo. Então, é assim, o que o ser humano está fazendo? Se autodestruindo? Como diz o Camargo, eu também acho. Então, assim, vamos trazer para o nosso lado para que os nossos políticos tenham a consciência disso. Mas o que me assusta muito é o gênero humano que perdeu o caminho. Isso sim, é que nós temos que repensar. Já teve alguma fala aí do governador? Você viu alguma coisa aí? Não, por enquanto não. Só lembrando o seguinte, por que está falando aí do Rio prática, de Janeiro Edgar, e tal? se for para pensar, na prática, o silêncio dele já é uma grande mensagem, né? De como ele se comporta com esse tipo de situação, né? E você citou, Santana, com relação à excludente ilicitude. Isso já estava sendo muito confrontado, esse texto está no pacote anticrime do ministro Moro, onde se coloca lá a possibilidade da ação policial não ser objeto de apreciação judicial, embora a apreciação judicial tenha um elemento em que não seja caracterizado como um crime, né, mas como um episódio próprio da função e da atividade policial, né? Isso foi analisado com muito cuidado, já havia uma resistência do Congresso, já havia resistência da sociedade, e agora esse ato desse fim de semana vai colocar em xeque mesmo essa possibilidade. Porque o uso, e isso é uma cadeia de coisas, Hernandes e amigos da mesa, no seguinte sentido, o presidente da República vem, vamos armar todo mundo. Né? O estatuto que dá a possibilidade de armar pessoas. Nós temos uma sociedade violenta, estamos armando mais pessoas. Quer dizer, então você está instaurando uma guerra. E você pega episódios como esse, dando ao Estado o poder de matar. Esse poder, ele deve ter limites também. Apenas quando confrontado, quando é legítima defesa própria ou de outrem. Matar por matar, isso é eliminação. É barbárie, sem dúvida nenhuma. Só para arrematar, Edgar, o Ronaldo tocou um ponto interessante, que é essa questão do excludente de ilicitude. Se já a lei atual já é rigorosa, né, responsabilizando e penalizando o agente da lei que comete um homicídio nessas condições, imagina quando se mudasse a lei, né? Esses dedos moles, como eu falei no começo do programa, né? Ia ser uma barbárie completa. A partir do momento de que um oficial da lei, os oficiais não competentes, porque existem os bons e os ruins, né? Esses dedos moles, a partir do momento que eles estão na periferia e já sabem que não vai acontecer nada, se eles errarem um tiro, se pegarem outra perua, pegar outra criança, então aí que eles vão praticar esse tiroteio indiscriminado. Então é uma situação delicada e eu acho que felizmente uma consequência direta dessa morte dessa menina é que esse excludente ele não vai passar no Congresso. Estou lembrando o seguinte, né? Por que está falando? O Rio de Janeiro está falido mesmo, acabou, é melhor cavar um buraco sem fundo, enterrar o Rio de Janeiro. Amigo, o Rio de Janeiro é ali, entendeu? É ali. Nós estamos a 500 quilômetros, é isso? 400 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro, entendeu? Uma baita metrópole aqui ao nosso lado, subindo a serra, que é São Paulo, o ABCD inteiro, enfim, né? E que nos preocupa a todos. O índice de criminalidade por aqui
é bastante razoável ainda em números, né? Claro que o crime zero não existe, mas aqui ainda é uma cidade tranquila, uma região mais tranquila, mais amena, enfim. Agora, aqui do lado, na capital, na região metropolitana de São Paulo, a criminalidade é altíssima, o índice é muito grande, né? O índice é muito elevado. E o Rio de Janeiro é um retrato do problema que nós temos crônico nesse país, né? Porque São Paulo é um caso à parte, um estado à parte, um estado separado da União seria uma das 10 potências econômicas do planeta. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já para o Hernando explicar aí com calma o que está acontecendo com essa questão do petróleo, né? E nós vamos sofrer muito ainda com isso no restante do ano. Já já. Não posso. De volta à sequência aqui do Ponto de Vista, o presidente do Rezan, que é o sindicato dos empresários, né, dos proprietários de postos de combustíveis aqui da região metropolitana, no nosso litoral, Zé Camargo Hernandes está com a gente, Ronaldo Ferreira, Iberê e Marcos Santana atento aí às redes sociais. E vamos então ao drama, né, nosso do combustível, enfim, né? E temos aqueles ataques que você citou no começo do programa, a primeira fala sua, as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, né? E a situação do petróleo complicou um pouco, né, o Hernandes? Houve um aumento aí no barril internacional, depois diminuiu, né? Mas aqui, de imediato, a gente tem essa impressão, né? Subiu o preço no mundo, de imediato vai para a bomba, né? Infelizmente, a dependência ainda do país dos derivados de petróleo, né? Não do petróleo bruto, até porque ali fora a gente conversava, o Brasil hoje exporta, e já de algum tempo exporta o petróleo cru, o óleo cru, para vários países do mundo e importa, notadamente, gasolina, diesel, né? E ultimamente até etanol. Nós estamos importando, principalmente dos Estados Unidos, etanol de milho, né? É uma commodity, né? Então os derivados de petróleo, eles têm que acompanhar, na grande maioria dos países do mundo, ele acompanha os preços do mercado internacional, né? A gente, no passado recente, teve uma experiência bastante negativa e nefasta, quando a ex-presidente Dilma segurou os preços dos combustíveis para que não refletisse na inflação, né? E aí a gente viu o que aconteceu. A Petrobras, que é a produtora e importadora de todo o petróleo e derivados de petróleo para o país, pagava mais caro no mercado internacional e vendia mais barato aqui no mercado interno. É óbvio, isso é uma questão de matemática, né? Se eu pago 10 e vendo por 8, quem é que vai pagar esses dois? Num primeiro momento, a Petrobras ficou assumindo esse prejuízo, muito provavelmente ela foi nos bancos para pegar empréstimos internacionais, inclusive, só que chegou uma hora que ela teve que pagar. Aí, para pagar, teve que aumentar os preços de uma maneira mais impactante, né? Logo nos primeiros momentos do governo do ex-presidente Temer, e por aí vai. Infelizmente, essa é uma realidade. Não temos como desatrelar o preço do derivado de petróleo do mercado internacional. O que o governo precisa, e na minha opinião isso é que carece de uma atitude um pouco mais contundente do poder legislativo, de uma certa forma, através da reforma tributária, tão falada, reforma tributária, dar novos parâmetros a essas elevadas taxas, aos elevados tributos que nós, consumidores, pagamos em cima dos combustíveis. Só para você ter ideia, Edgar e companheiros da mesa, na gasolina, hoje você paga quase 46%, 47% do preço final lá na bomba da gasolina são impostos federais e estaduais, né? Estadual, que é o caso do ICMS. E, fora isso, você tem ainda, de um estado para outro, variações muito contundentes. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro chega a 35%, 36% a alíquota do ICMS.
Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na gasolina é 25%, no etanol é 12%. Então, às vezes, as pessoas comparam, porque eu fui em tal lugar, era mais caro, o outro era mais barato, e ainda são resquícios do tempo em que o produto era tabelado, em que havia um preço uniforme, né? E havia o chamado imposto único. O Iberê deve lembrar dessa época, né, Iberê? Sim, como lembro. Então, tudo isso hoje precisaria o quê? De uma pressão da sociedade no sentido de, e infelizmente a gente não está vendo isso, porque a reforma tributária que está se falando aí, ela vai tentar diminuir o número de impostos, mas não está se falando em diminuição de valor de impostos que a sociedade vai pagar. Essa é a realidade e, infelizmente, nós temos que, desculpe a brincadeira, mas rezar para que lá no Oriente Médio as coisas se acalmem, né, para que os preços do petróleo no mercado internacional caiam, né, e que o dólar também não fique nessa oscilação, porque basicamente nós temos dois componentes na formação de preços que são o preço do barril de petróleo, que é cotado em dólar, tá, e o preço do dólar versus o nosso real. Né? Cada vez mais então, distante. se sobe o preço do barril do petróleo, estava na faixa de 50, foi para 60 dólares o barril. Né? E se o dólar estava a 3,50 e hoje está quase 4, obviamente você teve praticamente dois vetores no sentido de elevação de preço. É uma conta que agride a todos nós e é importante que você, consumidor, entenda que nós, revendedores, não gostamos também de preço alto. Eu sempre falo aqui, o Edgar é testemunha, eu sempre falo, para nós, quanto mais barato o combustível chegar no meu posto, mais barato eu posso vender para o consumidor, mais o consumidor vai rodar, mais ele vai passear com a família, mais ele vai comer pizza e não vai pedir para a pizza ir até a casa dele, ele vai até a pizzaria. Enfim, todos nós sofremos, essa é a realidade. Ronaldo. É interessante, Hernandes, que você citou, sobre o preço lá atrás, que houve esse desequilíbrio durante muito tempo, que represou-se o aumento do combustível e depois ele deu os reflexos que vieram. O quê? A velha máxima, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Toda vez que você tem isso, alguém vai pagar a conta. A mesma coisa agora, Hernandes, você citou bem aí, com relação à reforma tributária. Na reforma tributária, todas que estão apresentadas até agora, você tem basicamente uma, que inclusive é do deputado Baleia Rossi aqui, do estado de São Paulo, que é construída com o economista Bernardo App, e existe uma da Firjan, da Federação do Rio de Janeiro, também construída pelo ex-deputado, acho que Luiz Carlos Alui, alguma coisa assim, né? E também existe uma outra do governo, que ele também que irá apresentar, tudo, mas não se sabe qual irá apresentar, né? Ou seja, o protagonista dessa proposta tem sido o Congresso Nacional. De tal sorte que nenhuma delas fala em redução de carga tributária. Nossa carga tributária hoje está quase chegando a 40%. Nós somos uma das mais altas do mundo e na outra ponta não temos uma resposta do que deveria ser. Mas essa reforma não fala, em hipótese alguma, em diminuição de carga tributária. O que ela traz, disse o quê? Que ela vai otimizar a aplicação desses recursos dentro de uma distribuição melhor entre os entes da federação, União, estados e municípios, para que chegue melhor ao consumidor. Ou melhor ao cidadão. Porém, isso se dá em função de quê? Em função de que as contas públicas não estão fechando. Para isso, você está precisando no Brasil de fazer o quê? O chamado ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal, gente? É na sua casa, se você ganha R$1.000 e você está gastando 1.200, você está criando o quê? Um déficit. Assim estão as contas no Brasil. O Brasil hoje arrecada tanto, só que tem que gastar mais. Gastar com o quê? Efetivamente muito mais com o pessoal. O governo está preparando, ao que consta, uma reforma administrativa para tentar equilibrar a sua despesa com o pessoal. Então nós precisamos de reforma administrativa, reforma fiscal e reforma tributária para tentar fechar as nossas contas. Esse é o grande desafio. E o combustível,
não passa a margem de todo esse emaranhado estrutural que nós estamos vivendo no Brasil da nossa administração pública. Diga aí, Verepano. Ronaldo, o que me preocupa, eu concordo, mas o que me preocupa é que a prática política não se alterou. Então, quando você começa a dizer assim, não há redução, o governo, são 6 propostas que estão correndo por lá, você sabe disso. Mas veja, para votar, sabe como é que se vota em Brasília? Não vou dizer isso para vocês. Voto o seguinte, eu voto, como é que quer que vota, sim ou não? Ah, eu quero que vota sim, e eu ponho meus apaniguados aonde? Indico. Gente, a prática Não política tem mais no Brasil não apaniguado. tem. Não, Não. Diz o presidente da República que não. não tem. Ele disse que não. Ah, então tá bom. Por isso que Você ele também, discorda? não, por isso que ele também não prova absolutamente nada. Ele está tentando negociar de alguma forma. Vai ter que sentar com ele? Vai ter que sentar. Está aí a dupla. Entendeu? Quem é a dupla? A dupla, os dois presidentes. Eles saem de mão dada aí. E estão dizendo, É o estão mandando um Colombo, Maia e o recado Colombo. ao executivo que a prática é a mesma. Então, assim, raciocinar, como nós estamos raciocinando nessa mesa. Ah, olha, tem que diminuir, tem que ter, porque o importado, o dólar, pensar desse jeito, pensamos nós aqui, que somos bobo, acreditando em Papai Noel. Agora, quando você chega lá, o cara fala assim, eu quero saber lá, eu nem sei quanto está o combustível. Agora, vai aprovar de que lado? Para o lado de lá ou para o lado de cá? O que é que eu levo nisso? Não adianta. Este governo está apanhando até agora, mas já começou a abrir a caixinha, porque senão não vai nem não consegue gasolina nem para ele chegar para trabalhar. Então, gente, nós temos assim a reforma política, diminuir o tamanho do Estado. Você escuta falar isso tanto. A melhorar a aplicação dos impostos. Agora, como o Ronaldo diz assim, vai dividir, mas eu acredito nisso também. A ideia é essa. A o que ideia, se mas a propõe, ideia. né? O Se vai Brasil está ocorrer- tão cheio de ideias, me desculpe, está tão cheio de ideias e eu não vejo mudança absolutamente nada. Por quê? Porque não se faz política pensando no povo. O político está lá, naquela nave espacial, onde ele está cuidando dele. Ninguém está pensando aqui. O Hernandes está há tanto tempo com isso aí, meu Deus do céu. Quando é que se teve uma política de energia nesse país? Nenhuma. Não tem, gente. Nós vamos empurrar o quê? Nós vamos empurrar. Agora o etanol está no milho. A cana foi embora para o espaço. A eólica é bonita. Tem lá o ventilador, mas não tem distribuição. Essa é a brincadeira que se faz com o Brasil. O gás natural, né? Tá. Gás natural, né? Gás natural, não mesma temos coisa. dutos para Aí eu não tenho cano, como é que eu distribuo? Gente, Aí uma política que falta no Brasil, investimento em infraestrutura. É isso que eu Esse é o grande gargalo hoje que o Brasil tem e que pode ser a nossa saída. sem Ao mesmo dúvida. tempo, Mas né? há quanto tempo nós estamos discutindo isso? Então, Ronaldo, Qual é o grande plano que apresentaram? Nenhum. Com relação a essa questão do aumento dos combustíveis, qualquer espirro que alguém dá no exterior, que o consumidor acaba sentindo no bolso ali, na hora que vai abastecer, eu queria destacar 2 aspectos que eu acho muito importantes. Primeiro é o seguinte, é a opção errada do Brasil pelo modelo logístico, né? Priorizando o transporte rodoviário, seja transporte de cargas, principalmente, priorizando o caminhões movidos a diesel, e priorizando também o transporte individual de passageiros, né? A pessoa, durante muito tempo, se incentivou, por conta de uma provável aquecimento da economia, geração de empregos, incentivos à indústria automobilística, quando talvez os mesmos números de empregos fossem gerados se investisse na indústria de transporte coletivo. E a partir daí você também poderia facilitar a vida das pessoas, transportá-las com mais conforto, segurança e rapidez. E outra questão que eu gostaria de destacar é com relação ao modelo de gestão da política energética do Brasil com relação às refinarias brasileiras. O Brasil é superavitário na questão do petróleo desde 2017. Ele exporta muito mais petróleo do que ele importa. E dessa época também, talvez um pouco antes, a gente começou a ver um processo de desmantelamento das refinarias brasileiras. O Brasil, durante o governo Michel Temer, principalmente, deixou as suas refinarias, aquelas refinarias que foram construídas sob o manto do mensalão, do petrolão, superfaturadas, mas tinha uma visão estratégica ali,
elas foram colocadas praticamente na ociosidade. Então, as refinarias brasileiras, elas ficaram inoperantes e o Brasil passou a importar etanol, gasolina e outros derivados, principalmente dos Estados Unidos. Se o Brasil tivesse uma política energética séria, ia fazer o caminho inverso. Primeiro, atuar com muito rigor para combater a corrupção nessas obras e também no gerenciamento das contas da Petrobras. E segundo, fazer um investimento muito pesado de incentivo às nossas refinarias, que a partir daí, a partir do momento que o Brasil produz o gasolina e outros combustíveis, outros derivados de petróleo, o preço final na bomba fatalmente seria menor. Concorda com essa tese, Hernandes? Ou você tem uma... Longa tese do Santana. Pois é, Santana. Na verdade, foi um resumo, né? Porque poderia ficar Fez um o programa, resumo da... poderia ficar um programa inteiro aqui falando sobre política energética do Brasil, né? Eu concordo com você. A gente já teve a oportunidade de, num outro programa, conversar sobre a falta de política, de uma política mais clara com relação às fontes de energia, né? Hoje o mundo vive uma outra realidade, né? O petróleo, né? Ele hoje já é um produto considerado não bem-vindo, né? Não bem-quisto para a sociedade como um todo, né? Assim como lá em 1900 o carvão era ruim para os países, né? Para a Inglaterra, enfim, o petróleo hoje ele ocupa um lugar de não tanto destaque, né? Então você vê a energia eólica, a energia solar, outras fontes de energia aí renováveis, inclusive, né? Como a de biomassa, de gás, até produzido a partir do lixo, enfim. Agora, o que o país precisa, como um país continental, cada região do país é um universo diferente. Não adianta eu querer plantar cana-de-açúcar na Amazônia, porque não vai dar. Eu tenho que levar álcool do centro-oeste para a Amazônia. Na época da entre-safra, eu tenho que levar álcool do estado de São Paulo para o Nordeste, embora o Nordeste também seja produtor de álcool. E hoje a gente já tem no centro-oeste, eu estive em Cuiabá a semana retrasada e estive participando de um encontro de revendedores daquela região e tive a oportunidade de ouvir uma palestra do pessoal que produz etanol a partir do milho, né? Como nos Estados Unidos hoje, que a gente tem importado o etanol de milho. Mas, enfim, o modal de transporte. O modal de transporte, infelizmente, é um erro lá atrás, 1950, né? Quando se abandonou as ferrovias e demos prioridade para a indústria automobilística, que precisava de um mercado. Para que as indústrias americanas viessem para cá, Ford, General Motors e europeias viessem para cá, era preciso ter estradas, ruas para poder produzir carro. Enfim, hoje em dia, viu, Santana, a gente já tem um parque ferroviário já mais atuante. Sim. Temos, inclusive, a Raízen, que é uma joint venture da Shell e tal, Raízen Energia, ela virou também uma empresa de infraestrutura. Ela comprou aí, não sei se é a MRS, uma dessas operadoras aí de ferrovia grandes, tá? E ela já está operando em logística, né? E aí você tem, hoje, por exemplo, você vê a movimentação de soja no Porto de Santos, você vê que uma boa parte que vinha antigamente, e aí particularmente a gente sofre, né? Para mim que sou revendedor de diesel, né? Eu vi o movimento do meu posto cair, mas veja, é a mudança do modal e a mudança da sociedade, né? Não posso querer que a minha empresa melhore em detrimento do país, né? E outra commodity, você não tem isso também no algodão, aliás, na celulose. Aqui, tudo, né? tudo. Você vê o transporte de açúcar, o transporte de soja, de farelo. Nós temos hoje uma joint venture aqui, que é conhecida entre a antiga Fibra, que foi absorvida pela Suzano Celulose, a Deep World.
onde nós temos aqui 2 berços de atracação que estão sendo construídos, onde toda a celulose que virá para exportação, ela virá via ferroviária, não vai passar exatamente, é um terminal de 35 mil metros quadrados para colocar essa celulose, e ele já entra direto para o navio. Não vai passar, nada vem por rodovia, 100% por ferrovia. E com relação às refinarias que você falou, também falávamos há pouco no corredor ali, hoje nós temos no mundo várias refinarias produzindo derivados de petróleo a preços muito mais baratos do que nós produzimos aqui internamente. Aí você vai me perguntar, mas por que isso? E aí a gente cai naquela velha... Impostos? Tem impostos envolvidos também, não? Aqui a carga tributária é muito alta, você tem um problema de uma legislação trabalhista que onera e muito o produto interno nosso. E aí não é só questão de derivado de petróleo, você vê o pessoal que... tecidos, roupas, o que tem de roupa produzida na China, produzida em Taiwan, produzida no mundo inteiro, entrando no nosso mercado, muito mais barato do que, às vezes, a produção interna, né? Por uma série de motivos. Então, essa é a realidade. Além do obsoletismo, é isso o termo? Obsoletismo das refinarias, que foram muitas delas construídas há muito tempo atrás, né? A refinaria Presidente Bernardes, aqui em Cubatão, ela é da década de 50, ela teve agora recentemente que passar por uma grande reforma para produzir o óleo diesel S10, que é o óleo diesel com baixo teor de enxofre. Ela produzia o S2000, que era um óleo diesel pesado, que poluía muito, agora, por uma série de questões, inclusive, principalmente ambientais, ela foi obrigada a executar uma série de obras e isso vai encarecendo o produto final. Ao passo que, por exemplo, você tem o óleo diesel S10 vindo dos países da Europa ou vindo aqui do Golfo do México, né? Muito mais barato, às vezes, do que a produção interna. A isso deram o nome de globalização. Isso é mas bom, tem ruim? Tudo nisso também que eu vejo, me permite, Hernandes, Edgar e o professor Iberê, o que está acontecendo com a indústria no Brasil. Nosso parque industrial, ele está ficando completamente obsoleto, ele já está ficando. A indústria no Brasil, a nossa recuperação, o nível de crescimento que nós estamos, vamos levar 10 anos para recuperar o que nós éramos em 2014, o que é muito grave. Isso nos deixa o quê? Menos competitivos. Você citou, Hernandes, aqui com relação à Indonésia. Se você pegar a Indonésia, Índia e China, esses países vão crescer, projetado para os próximos anos, entre 6,5% e 5%. O Brasil, segundo a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento no Mundo, era projetado nosso crescimento em 2,3% e já diminuiu para 1,7%. Vejam, Índia e Indonésia, para citar um país que você usou como referência agora, a Indonésia, tende a crescer 3 vezes mais do que nós. Isso vai nos deixando o quê? Menos competitivo, com menos recurso e com uma planta, por quê? O nosso parque industrial está ficando cada vez mais obsoleto. Deixa eu ir para o intervalo rápido, a gente volta já na sequência desse tema aqui, que é bastante interessante, e para falar um pouco também sobre essa questão confusa, né, que muita gente acha que sim, outros acham que não, enfim, que é a venda dessas refinarias que a Petrobras está colocando aí ao mercado, né, está anunciando. E a Petrobras privatiza, não privatiza? Isso ajuda, não ajuda? Voltamos já. Muito bem, falando aí sobre a questão que envolve a produção do petróleo, refinam, né, mais especificamente, a Petrobras anunciando aí a venda de 8 refinarias. Me parece que até agora nenhuma delas se concretizou efetivamente, não, Hernandes? Não sei se existem propostas aí, enfim, você disse que tem muitos aí no mundo que estão meio que desativadas, né? Meio sem... Ociosas mesmo. Ociosas mesmo, enfim, né? É o caminho mesmo para se seguir? Qual é a avaliação que se faz aí? O Conselho Nacional de Política Energética, em julho passado agora, ele editou a resolução número 12, em que nessa resolução ele cria uma série de regras e prazos, define prazos para que a ANP
junto com o Ministério de Minas e Energia, promova uma reestruturação do mercado como um todo, desde do refino até a revenda dos combustíveis. O que impactou muito foi o ano passado a greve dos caminhoneiros. Todos lembramos que em 10 dias, 12 dias da greve dos caminhoneiros, no 4º ou 5º dia de início da greve, a gente já estava com problemas seríssimos de abastecimento, notadamente combustíveis, né? E houve um colapso, né, nacional quase, no fornecimento de combustíveis. Só não parou totalmente porque, por exemplo, você ainda tinha algum óleo diesel nos tanques dos postos, né, para os caminhões de entrega, caminhão enfim, aqueles caminhões pequenos que ainda conseguiam circular dentro das cidades, porque aqueles que dependiam das rodovias ficavam parados nos bolsões, né? Mas, enfim, logo depois da greve dos caminhoneiros, o CAD, que soltou uma nota dizendo que o mercado de combustível estava muito dependente de uma mudança, carecia de uma mudança, de uma atualização, de uma modernização e, principalmente, de maior concorrência. Quando se fala em concorrência, a gente está falando notadamente no refino, que nós tínhamos uma única empresa, que era o monopólio da Petrobras, né, e com as suas refinarias, e temos aí a participação ainda pequena, diante do volume global, do produto importado. Gargalo para o produto importado são os portos da região Nordeste e da região aqui de Santos, Paranaguá, que temos a nossa infraestrutura retroportuária para os derivados de petróleo está completamente estrangulada, né? E aí você tem uma necessidade de, novamente, trabalhar a infraestrutura. E aí a proposta é que essa infraestrutura seja aberta no sentido de que o empreendedor particular execute essas obras. Houve uma licitação de áreas recentemente, no Pará e no Nordeste, de áreas portuárias. Quem ganhou essa licitação foi um consórcio formado pela Raízen Shell, Ipiranga e BR Distribuidora, que vão construir um terminal para operar diretamente, independente do operador portuário, da Codesp lá da região, né? Outro fator que faz com que haja o CAD, né, vamos dizer assim, junto com a ANP, preocupados com o número de distribuidoras que operam no país. Embora a gente tenha aí em torno de 150 distribuidoras de combustíveis, lembrando ao consumidor, ao público em geral, que o posto de gasolina não pode comprar combustível diretamente da usina, da refinaria. Ele tem que comprar através de uma distribuidora de combustíveis, que é lá na distribuidora que é feita a mistura da gasolina pura com o etanol anidro e, no caso do diesel puro com o biodiesel, hoje com 11% de biodiesel e 27% de etanol anidro na gasolina. Há uma proposta, inclusive, numa dessas do elenco de propostas, dos postos poderem comprar o etanol hidratado diretamente das usinas de álcool, né? Agora, é uma proposta que, se entrar em vigor, ela depende primeiramente da atualização da legislação tributária. Porque hoje, os combustíveis, inclusive o etanol, uma parte do tributo é recolhido lá na usina produtora, na usina de álcool, e uma outra parte é recolhido pelas distribuidoras, através do sistema de substituição tributária. A partir do momento que for possível a usina de álcool vender diretamente para o posto, toda a parte que seria de responsabilidade da distribuidora tem que ser transferida para a usina de álcool, a parte tributária. E também se falou na abertura do mercado para a revenda, né? A gente não entendeu muito bem, né, porque
focar na revenda, já que a revenda tem mais de 40 mil postos no Brasil. Eu acho que concorrência maior não existe. Né? Não falta concorrência. Né? 40 mil postos, tem cidades aí que tem mais posto do que farmácia. Né? Então, embora a farmácia hoje em dia a gente saiba que... A briga está difícil aí, viu? É até uma brincadeira que a gente faz, né? De vez em quando a gente sai para viajar, se não trancar bem a casa, quando voltar já tem uma farmácia no lugar. Mas então essas são as novidades que devem vir até o final do ano. A ANP ela tem feito tomadas públicas de contribuições, a sociedade como um todo tem se apresentado sugestões, sempre com o intuito de garantir um mercado de combustíveis com produtos de qualidade, produtos na quantidade correta, né? Porque a gente já teve a oportunidade de falar aqui das fraudes volumétricas também, que infelizmente acontece, e com também a garantia da parte tributária sendo recolhida. Porque hoje, Edgar e amigos da mesa, o maior problema que a gente enfrenta não é nem mais o problema da qualidade. A ANP tem, através do seu programa de monitoramento de qualidade, constatado que os nossos índices de não conformidade, a nível de Brasil, estão muito próximos dos níveis internacionais. Excelente notícia para o consumidor. Exatamente. O consumidor hoje ele tem que estar preocupado com fraudes volumétricas, que infelizmente às vezes acontecem. Você compra lá 20 litros, 30 litros e leva um pouquinho menos. Infelizmente, revendedores inescrupulosos, eles alteram lá o chip da bomba e acaba fornecendo menos. E, principalmente, as fraudes tributárias. Esse mal está assolando e muito o nosso mercado, o mercado aqui da Grande São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, onde se concentra o maior volume de vendas, né? Você tem aí muitos postos comprando produtos de distribuidoras sem recolher os tributos. E com certeza aí o combustível que esse posto oferece ao seu cliente não é dos melhores. Ou não tem uma relação direta? Poderá não ser, né? Mas é como a gente sempre tem aquele ditado que não existe meia grávida, né? Então quem compra ou quem vamos dizer assim, trabalha com sonegação de impostos, muito provavelmente trabalha também com fraude volumétrica, com fraude de qualidade, enfim. Então é importante que o consumidor, e se você me permite, até aquela nossa historinha de sempre orientar o consumidor, procure sempre abastecer no posto, né? Procure sempre anotar o cupom fiscal, faça a continha de quantos quilômetros por litro o seu carro está fazendo, né? Confira lá com o seu mecânico, meu carro está fazendo 8, 9, 10 quilômetros por litro, é essa a média? Aqui só cidade, essa média está boa? Está boa. Enfim, essa é a grande dica, porque preço baixo não significa que você está tendo vantagem, você pode ter uma desvantagem a médio prazo, que também preço alto também não é garantia absoluta que você está levando um produto de qualidade. Hernandes, só queria fazer um parênteses, para não deixar escapar o assunto. No bloco anterior, o Hernandes falou que o uso dos derivados de petróleo no mundo foram demonizados como combustível, e a gente esquece de falar sobre outros usos do petróleo que são muito importantes. Plásticos. Por exemplo, a produção de móveis, de peças, de diversas maneiras, material de construção, até mesmo matéria-prima para impressoras 3D, indústria farmacêutica. Então, isso aí até reflete também... Na realidade, o vilão são os gases produzidos na queima do combustível dentro do motor. É esse que é o vilão. Exatamente. E mostra o despreparo do Brasil para não conseguir pegar essa matéria-prima que é muito valiosa e agregar valor e, a partir daí, diversificar e incrementar a sua economia. Deixa eu ver aqui o Iberê, não. O meu é rápido. Diante de toda essa problemática que o Camargo levantou aqui, fica explicado por que abrem-se farmácias. Que dá tanta dor de cabeça para entender essa confusão.
Porque é mais fácil você ir na farmácia, compra lá um remedinho, passa a dor de cabeça e está explicado por que a concorrência é grande das farmácias. Qual é o preço médio hoje da gasolina? Em torno de quanto a quanto? Hoje? Hoje estamos chegando ao final de setembro aí. Então, eu estava até aqui mostrando a gente no estado. tabela aqui, Não é uma pesquisa da INPE, Falei, né? Fernandes, mas o que é isso, Hernandes? Na realidade, é uma pesquisa que a INPE, uma síntese, né? No estado de São Paulo, o preço médio da gasolina no estado de São Paulo está em torno de R$ 4,10, né? 4,10? 4,10. Do etanol, ele está em torno de R$ 2,63. Isso no estado de São Paulo, né? Por aqui está mais alto, hein? Está mais alto por quê? Porque Frete? frete, principalmente no etanol. Aí todo mundo fala assim, mas nós temos uma refinaria aqui do lado de Santos. Volto a frisar, nós temos a refinaria aqui, só que nosso produto aqui de gasolina é 87% só. Aliás, desculpa, 83%. 27% é o etanol que vem lá de Goiás, é o etanol que vem lá do interior do estado de São Paulo até Santos. Então, tem vários componentes e, fundamentalmente, o preço praticado pelas distribuidoras. Você tem um componente, além dos custos, você tem um componente que é o volume que é comercializado na região. Então, esse também é um componente que pesa na formação do preço final do produto ao consumidor. Bom, e você ia falar do diesel? O preço médio do diesel? O preço médio do diesel no estado de São Paulo, vamos ver aqui. Não, é fácil, a gente acha Não é já. tabela periódica, não, né? Eu só vou ler a participação. Como é que você entende isso aí tudo, rapaz? O diesel, vamos lá, São Paulo, o diesel está R$ 3,49, vai, R$ 3,50. 3,50. Isso. Diga, ô Santana. Registrar a participação do Paulo Pereira, Porto Alegre. Ele diz aqui que a refinaria de Cubatão, a RBPC, foi totalmente modernizada e que hoje as refinarias do Brasil estão ociosas e o Brasil tem autossuficiência em petróleo. Muito bem, está feito aí o registro, né? E só fugindo um pouco da pauta, mas da questão política, hoje, efetivamente, o ex-presidente Lula cumpre 1/6 da pena, então teria direito a progredir ao regime semiaberto e ele oficialmente comunicou à Justiça que recusa-se, não é, a ir ao regime semiaberto, porque continua pleiteando a anulação da sentença que ele foi proferida, né? Foi imposta pelo então juiz Sérgio Moro. Hernandes, obrigado pela presença, espero que volte sempre aqui com a gente. Valeu, Ronaldo, mais uma vez. Muito obrigado. Conosco, Iberê, sempre com a gente também, o Arco Santana diariamente conosco. Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, sempre a partir da 1h30 da tarde. A reprise para você acompanhar às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.